Então, bom, vamos lá. A primeira coisa é o realismo literário. Então, assim, vamos falar um pouco do contexto e das influências. Então, assim, o realismo literário vai surgir aí na segunda metade do século XIX. Então, a gente teve a segunda revolução industrial, a gente também estava tendo aí o neocolonialismo, certo? E era uma época de amplo progresso científico. E o realismo, ele vai sofrer influência do positivismo, do darwinismo social e também do determinismo. Então, assim, o que era o positivismo? O positivismo, ele era uma corrente filosófica que falava então que o mundo caminhava constantemente em direção ao progresso e que o conhecimento científico era a única forma válida de conhecimento, ok? Bom, o darwinismo. Então, assim, o que o darwinismo vai influenciar o realismo? Então, assim, a gente vai ter que todos os seres tinham um ancestral comum, certo? E também aí a teoria da seleção natural, né, a sobrevivência do mais bem adaptado, do mais apto. E, bom, o darwinismo social. Então, assim, o darwinismo social vai ser enfim, uma corrente ideológica assim, que vai surgir e que vai surgir, então, aí dessa aplicação da seleção natural darwinista ao contexto social, né, à sociedade em si. Então, assim, o darwinismo social ele vai instituir uma hierarquização da sociedade, certo? Dizendo que, então, existem sociedades que são superiores e existem sociedades que são inferiores. E as sociedades superiores, elas têm uma maior aptidão física e intelectual. Então, é natural que elas tenham sucesso na vida, enquanto as inferiores é natural que elas falhem, entende? Então, de uma certa forma, esse darwinismo social ele vai legitimar e também vai justificar o racismo, enfim, o preconceito que existia na sociedade da época, certo? Bom, o determinismo. O determinismo ele vai afirmar que assim, o ser humano é o produto do meio em que ele vive, da sua raça e do momento histórico ao qual ele pertence. Então, assim, o determinismo ele afirma então que essas leis, essas forças externas, elas determinam a vida do indivíduo de forma que o seu livre-arbítrio não existe, né? Ele é prejudicado por conta dessas forças externas, ok? Bom, agora as características. Então, assim, no realismo a gente vai ter essa grande valorização do método científico, né? Que consiste, então, na observação, na formulação de uma hipótese, na realização de um experimento, uma análise dos dados e uma conclusão, ok? E o realismo literário, ele vai propor uma análise crítica da sociedade. Então, assim, ele vai ir atrás das ambiguidades e das contradições que existem na sociedade e vai, de fato, denunciá-las, ok? Bom, no realismo a gente também tem uma valorização da imparcialidade, então a gente vai ter uma contenção emotiva, a gente vai ter aí a ausência de pontuação que expressa, né, emoção, então, por exemplo, exclamações, e também a gente vai ter a ausência de interjeições, e a gente vai ter uma falta, né, uma ausência desse subjetivismo e da emotividade, da subjetividade. Então, eles vão, de fato, valorizar essa visão mais racional e mais objetiva, ok? Bom, a gente também tem aí muito forte nos textos realistas a função referencial, ok? Que é aquela função que foca na informação em si. E a gente também vai ter aí descrições minuciosas e detalhadas da sociedade, certo? Justamente para conseguir realizar uma análise bem profunda e bem correta da sociedade, ok? Bom, no realismo, os personagens, eles têm particularidades. Eles são personagens que representam indivíduos, ok? E eles vão ter essas particularidades, essas características únicas. E, bom, no realismo a gente também tem uma análise do mundo psicológico dos personagens, certo? E, majoritariamente, os temas são relacionados aí aos conflitos humanos. Bom, o Quincas Borba, né, do Machado de Assis, é uma obra, então, aí, realista, ok? E, bom, como eu já falei, né, enfim, Quincas Borba como um todo tá bem mais explicado na videoaula do segundo bimestre da prova bimestral de literários, mas nessa videoaula eu vim retomar alguns pontos principais. Então, assim, o humanitismo, né? O humanitismo era a filosofia ultra otimista desenvolvida pelo Quincas Borba, que falava, então, assim, olha, as injustiças, elas são necessárias, né? Elas são justificadas, porque no final das contas elas vão beneficiar alguém. Então, assim, por mais que elas prejudiquem uma outra pessoa, isso não é ruim, isso não é um problema, certo? Porque alguém vai sair com algum tipo de benefício dessa situação, dessa injustiça, ok? Então, o humanitismo é uma forma de naturalizar as injustiças, ok? E com isso, né, o Machado de Assis está meio que parodiando e ironizando o positivismo e o darwinismo social, ok? Bom, agora, no Quincas Borba, né, por ser uma obra realista, a gente vai ter então aí uma análise do mundo psicológico das personagens, certo?
E outra coisa que também eu acho que é interessante a gente pontuar é que o Rubião, ele meio que faz uma... Ele meio que é uma alegoria do Dom Pedro II, certo? Porque, assim, o que vai acontecer? O nome deles é parecido, né? Do Rubião é Pedro de Alvarenga, se eu não me engano, e do Dom Pedro II é Pedro de Alcântara. E, bom, o Rubião, no romance, né, no livro, ele vai, então, ascender social e economicamente, e depois ele vai cair, certo? Ele vai, assim, descender. E, bom, o Dom Pedro II, o que vai acontecer com ele? Ele vai também cair, certo? Então, no momento de que o Machado de Assis produziu o livro, tinha tido o fim da monarquia, né? O Dom Pedro II estava ali completamente decaindo, e no livro o Rubião também decai, ok? Portanto, essa queda do Rubião no livro meio que representa a queda de Dom Pedro II na vida real, né? Na história do Brasil, enfim. Bom, agora vamos falar sobre o naturalismo. Então, assim, o naturalismo, ele é uma corrente do realismo, certo? E no naturalismo, a gente vai ter uma presença de personagens tipo, ou seja, personagens que representam todo um coletivo, todo um grupo social. Então eles não vão ter aí mais particularidades que nem a gente tinha nos personagens realistas, ok? Eles agora vão representar todo um grupo, como se não tivessem aí nenhuma singularidade, nenhuma particularidade, ok? O naturalismo ele vai se basear nas leis deterministas e ele também vai buscar comprovar uma tese científica, ok? E bom, no naturalismo a gente vai ter então aí, né, de novo uma linguagem bastante objetiva, bastante aí que carece de subjetividade. E majoritariamente os temas eles vão estar relacionados a aspectos degradantes, aspectos grotescos, repugnantes da vida humana. Então, assim, deformações físicas, perturbações psíquicas, tudo aquilo que causa desconforto, ok? E a gente vai ter também uma análise psicológica que não é tão importante. Porque, assim, justamente pelo fato de a gente ter personagens tipo, essa análise psicológica ela meio que vai cair por terra no naturalismo, ok? Ela não vai ser tão forte, muitas vezes ela nem vai praticamente aparecer como ela aparece ali no realismo, ok? Ela não é muito importante no naturalismo. E bom, no naturalismo a gente também tem uma animalização ou uma zoomorfização do ser humano. Então, o que é isso, né? Bom, o comportamento humano ele vai ser descrito como o comportamento de um animal. Então, eles vão focar, eles vão meio que, os autores naturalistas, né, vão justamente descrever o comportamento humano como um comportamento que é muito regido aí pelos instintos básicos e primitivos, pelas coisas mais animalescas. Então, assim, é uma coisa que de fato torna o ser humano como um objeto de estudo, como se ele fosse um animal mesmo, meio que tira toda a humanidade dele, ok? E a gente tem aí um dos autores representativos, que é o Aloysio Azevedo, né, que escreveu O Curtiço, ok? Bom, agora vamos falar sobre o parnasianismo. Então, assim, o parnasianismo ele vai surgir aí nas duas últimas décadas do século XIX, então ele vai ser contemporâneo ao realismo e ao naturalismo. E bem como esses dois movimentos, ele vai surgir aí como uma forma de reação antirromântica, uma reação ao excesso de subjetividade do romantismo, ok? E, bom, enquanto né, o realismo e o naturalismo vão surgir, então, na prosa, o parnasianismo vai surgir na poesia, ok? Bom, no parnasianismo a gente vai ter uma valorização de uma poesia que seja racional e objetiva. Então isso vai se opor ao romantismo, né? Porque o romantismo valorizava justamente o contrário, o excesso né, de subjetividade, de sentimentalidade, de emoção, ok? Bom, e o parnasianismo também vai valorizar uma poesia que não tem nenhum tipo de compromisso com denúncias sociais, então que não vai se ater aí a uma análise da sociedade para conseguir denunciar os problemas dessa sociedade, ok? Então, nessa medida, o parnasianismo também vai se opor ao realismo e ao naturalismo, certo? Porque esses dois movimentos propunham justamente uma, uma análise né, da sociedade e que, enfim, apontasse os problemas e, enfim, as ambiguidades, as contradições dessa sociedade, ok? Bom, agora qual é o objetivo do parnasianismo? Então, assim, o objetivo do parnasianismo é justamente produzir e contemplar textos que eram considerados belos e perfeitos, ok? Então, assim, os autores vão produzir textos bonitos, impessoais e que eram né, desengajados socialmente, ou seja, que não tinham nenhum compromisso com denúncias sociais, ok? E assim, os artistas do parnasianismo, eles vão ser guiados aí por dois ideais, o ideal de arte pela arte e o ideal da impassibilidade.
Então, assim, o ideal da arte pela arte diz que a arte ela tem um fim em si mesma, né? Ou seja, em vez de ter que analisar questões sociais ou expressar sentimentos, a arte ela deveria ser feita a fim de gerar prazer para quem a produzia e para quem a consumia, ok? Então, esse prazer que era gerado tanto para quem consome quanto para quem produz, ele era gerado justamente por meio desses textos que fossem impessoais, que fossem desengajados socialmente, que fossem então aí belos e perfeitos, certo? E bom, o ideal da impassibilidade o que consistia isso? Então, assim, os autores, eles de uma certa forma assumiam uma postura indiferente em relação a tudo que não estivesse relacionado à preocupação com a estética do poema e à preocupação com a objetividade da abordagem temática. Então, tudo que fugisse aí à lapidação do poema, né, e também a objetividade do tema, do que estava sendo abordado no poema, não era interessante, não comovia assim os artistas. Eles eram indiferentes quanto a isso, porque a estética do poema e a objetividade da abordagem temática era tudo que de fato importava para eles, ok? Então, assim, os textos parnasianos vão ter uma linguagem precisa e também muito formal e às vezes até erudita, certo? Vai ser um vocabulário que era muito difícil, né? Muito erudito, ok? A gente também vai ter aí um resgate da cultura clássica, então um resgate da mitologia greco-romana e também da contenção emotiva, né, que era uma das características do classicismo. A gente também vai ter aí a abordagem de temas universais, então a natureza, o amor, a poesia, também a descrição de objetos, ok? A gente também vai ter a perfeição e erudição da forma literária, então assim, a gente vai ter sonetos, versos com métrica, rimas ricas, hipérbatos, certo? Então, tudo isso que tornava o texto muito difícil de ser lido e que contribuía, então, justamente para a perfeição e para a beleza deles, ok? Porque não era uma coisa fácil de se fazer e também não era uma coisa fácil de se ler. Bom, outra característica do parnasianismo é o descritivismo. Então, o que é isso? A gente tinha nos textos parnasianos descrições estáticas de cenas e objetos que fossem exóticos, raros, interessantes, belos, certo? Então, a gente vai ter esse descritivismo, ok? E alguns autores que a gente pode citar aí são o Olavo Bilac, por exemplo, né? O Alberto de Oliveira, também o Raimundo Corrêa, ok? Bom, agora outra coisa que eu queria falar é o Ateneu, certo? O livro do bimestre, escrito pelo Raul Pompeia, enfim. E, bom, o que a gente pode falar do Ateneu? Então, assim, o Ateneu, ele é um livro que vai, então, se aproximar do realismo, porque ele vai propor uma análise crítica da sociedade, uma análise crítica ali das pessoas que compunham o Ateneu, certo? E ele também vai se aproximar do naturalismo porque o objeto de estudo vai ser justamente o próprio Ateneu, certo? E a gente também tem, em várias passagens do livro, uma animalização dos personagens, o que são características aí naturalistas, ok? Bom, outra coisa também, a gente tem a sugestão de homossexualidade entre os garotos do Ateneu, mas não é uma coisa da qual se fala explicitamente no livro, é só uma sugestão, certo? O autor só planta essa ideia na nossa cabeça, mas ele não explicita nada em nenhum momento. E se fosse um texto puramente naturalista, se fosse um livro puramente naturalista, essa questão da homossexualidade seria abordada explicitamente, o que não acontece, certo? Bom, então assim, apesar desses elementos naturalistas e realistas, a gente não pode esquecer que o livro é escrito em primeira pessoa, certo? E isso vai afastar ele dessa objetividade que é proposta tanto pelo naturalismo quanto pelo realismo, porque a partir do momento que um texto é escrito em primeira pessoa, a gente tem aí uma subjetividade muito maior do que a gente teria nos textos naturalistas e realistas, ok? Que não eram escritos em primeira pessoa, certo? E, bom, a gente também vai ter aí muita influência do expressionismo, quando a gente estiver em momentos de angústia da história, e também do impressionismo, quando a gente estiver em momentos mais positivos, certo? E o que é, né, o expressionismo e o impressionismo? Então, assim, o expressionismo é a expressão das angústias que o mundo causa, certo? E agora o impressionismo é uma distorção da realidade que causa então aí uma sensação boa, uma coisa feliz e que vai se dar bastante pelo uso da sinestesia na literatura, ok? E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bastante da matéria. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre realismo e um pouco mais sobre Quincas Borba, por favor, vão ver a aula,
a videoaula da prova bimestral do segundo bimestre de literários, ok? Que lá tá tudo explicadinho, bem bonitinho, especialmente do Quincas Borba. E, bom, eu espero que vocês se deem bem na prova, vai dar tudo certo, e é isso. Também não esqueçam de rever essas anotações dos seus cadernos, também de ler o livro da Essia, ler a apostila, tudo isso vai contribuir para o melhor entendimento do assunto, ok? Então é isso, pessoal. Boa prova!